Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um livro fenomenal. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo se está chegando aqui agora, né? Deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você me ajuda muito com o crescimento do canal. E hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui, Alamut, do autor Vladimir Bartol. Vladimir Bartol foi um autor que nasceu no ano de 1903 numa região de Trieste, que hoje faz parte da Itália, mas na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Bartol estudou biologia e filosofia e ele foi muito influenciado pela filosofia de Nietzsche, pelo expressionismo e pela psicanálise. Alamut foi publicado em 1938, é o seu livro mais famoso e foi a única tradução que nós temos aqui no Brasil. Nenhuma outra obra dele chegou a ser traduzida. Bom, antes de eu começar entrando exatamente na história, eu preciso contar para vocês quem foi Hassan e Sabah. Hassan e Sabah é o personagem central dessa história. Ele foi um líder religioso que ficou conhecido como o Velho da Montanha. Hassan nasceu por volta de 1050 no Império Seljúcida, região onde hoje fica o Irã. O Hassan era seguidor do ismaelismo naziri, que estava crescendo bastante ali na região da Pérsia e ao leste do Egito. O ismaelismo é uma corrente do Islã xiita, que é a corrente mais radical do Islã. O Hassan se converteu para o ismaelismo quando ele tinha por volta de seus 17 anos. E ele continuou estudando a crença, foi viajando pelo Cairo, pelo Afeganistão, né? Na época não era Afeganistão, mas pela região ali onde fica o Afeganistão. Ele era um missionário, então ele ia levando essa crença nos lugares que ele ia passando. Inclusive, nesse meio tempo, ele foi arrumando também vários inimigos. Ele chegou a ser banido de algumas regiões, de alguns impérios. Até que quando ele tinha mais ou menos seus 38 anos, em 1088, ele foi se estabelecer no castelo de Alamut, que é onde ele vai ficar até o final da sua vida. Alamut era uma região que ficava em Rudbar, que é hoje a região do Qazvin, que também fica ali no Irã. Estima-se que essa fortaleza foi construída por volta de 865. Essa fortaleza ficava bem no alto de uma cordilheira. Para chegar lá, era só por meio de um penhasco, então era o que dificultava para ter ali invasões e ataques. E existem algumas teorias de como Hassan teria conseguido essa fortaleza de Alamut. Uma das versões, né, é que na época ele já tinha ali os seus seguidores, já tinha homens que acreditavam na sua crença e que seguiam ele. E aí eles foram ali se infiltrando no meio da população de Alamut e convertendo essas pessoas até que ele conseguiu tomar o poder por meio da conversão mesmo, de uma forma pacífica. Existe uma outra versão de que ele teria comprado o castelo de Alamut. Depois que eles tomaram o castelo de Alamut, fazendo sede ali no castelo, eles foram tomando outros castelos em outras regiões e essa população naziri foi se expandindo. Eles foram criando um estado geograficamente descontínuo. Tudo isso que eu vou contar para vocês é o que se tem registro. Os registros são feitos por muçulmanos sunitas, então nada disso dá pra ter certeza se foi dessa forma que realmente aconteceu, tá? A gente sempre deixa isso bem claro, que a história sempre tem três lados, né? O seu, o meu e a verdade. Então, pode ser que foi exatamente assim, pode ser que tenha outras versões, mas eu vou contar aqui pra você as versões que são mais conhecidas. O fato é que a partir desse momento, Hassan e Sabah foi começando a criar um exército de guerrilheiros dentro desse castelo de Alamut. Eram homens que acreditavam na sua fé, acreditavam que ele era um profeta e que confiavam nele cegamente e devotavam a sua vida para ele. Estes homens eram treinados desde criança a virarem assassinos especialistas, né? Então eles estavam ali dispostos a praticarem assassinatos e até acabarem com a própria vida sem pestanejar, porque eles acreditavam que o Hassan e Sabah tinha chaves do paraíso. Dizem que o Hassan praticava uma lavagem cerebral ali nos seus seguidores e ele se utilizava também de drogas alucinógenas, principalmente do haxixe, para poder criar ali situações em que os seus seguidores ficassem completamente devotos mesmo. E claro, se utilizando do Alcorão, de palavras do Alcorão, de palavras
sagradas. E foi dessas lendas que surgiu a palavra assassino. Essa palavra assassino, né, assassin, se deriva de uma palavra árabe chamada hashish. E também foi dessa seita que se originou aquela série de jogos que depois virou filme, que depois virou livro, a série Assassin's Creed. E aí a gente volta pro livro do Vladimir Bartol, onde ele vai contar essa história de uma forma ficcional, claro. Aqui no livro, então, a gente vai ter inicialmente a visão de dois personagens, tá? O livro não é contado em primeira pessoa, mas a gente vai acompanhar, então, inicialmente, dois personagens diferentes que vão chegar a Alamut. A primeira personagem é a Halima. Halima é uma menina muito jovem, a gente não tem ali a idade exata dela, mas eu imagino que ela tenha por volta de seus 13, 14 anos. Ela é comprada como escrava, e aí depois de uma longa viagem, ela chega então aos castelos de Alamut, e ela vai ser levada até um jardim onde vivem outras muitas meninas. Essas meninas, elas são tratadas como rainhas ali, né? Mais ou menos, porque elas são escravas. Mas elas têm tudo do bom e do melhor, elas têm as melhores roupas, elas vão ter aulas sobre poemas, aulas sobre as escrituras, elas vão ter aulas sobre o amor. E elas vão ser ali escravas, né? Porque desse jardim maravilhoso, a gente vai descobrir então que elas fazem parte de um harém. E esse harém do Saiduna. Saiduna é o Hassan Sabah, que é essa figura quase mitológica ali, porque ele demora muito tempo para aparecer para os seus seguidores, porque ele quer deixar essa imagem de que ele é quase sagrado, é quase um deus. Então ele nunca aparece para os seus seguidores, ele tem que ali as pessoas que comandam, né, para ele. Bom, nesse jardim onde vivem essas meninas, ficam só as meninas, então elas não têm acesso a nenhum tipo de homem. Os únicos homens que têm ali acesso a elas são os guardiões, que são os eunucos, que são os homens que já são castrados ali, né? Então eles não têm o sexo e aí eles ficam ali como guardiões dessas meninas. Uma dessas meninas que tem acesso ao Saiduna, é a única delas, é a Miriam, e ela fica ali meio que responsável mesmo pelas demais. E aí a gente tem a Pama também, que é uma moça mais velha, daí já é uma mulher mais velha, que também tem acesso ao Saiduna, e ela é uma espécie de governanta ali desse jardim onde ficam essas meninas. E todas essas meninas são escravas que elas foram vindo de diversos outros lugares. A gente vai saber um pouco da história delas à medida que o livro vai rolando. Bom, o outro personagem que a gente vai acompanhar é o Ibn-Tahar. O Ibn-Tahar, ele é um rapaz jovem também, que ele sai da sua casa, ele sai da sua região para ir servir para o Império de Saiduna, porque ele acredita fielmente no ismaelismo. Então ele vai e se alista ali para ser um dos guerreiros do Saiduna. Quando ele chega lá, então a gente vai conhecer essa outra parte do castelo, que é onde ficam esses guerreiros, esses estudantes, né, que são jovens, que vão ser treinados na arte da guerrilha, na arte do assassinato. Eles também vão ter aulas de poesia, sobre o Alcorão. E uma coisa muito interessante é que essas duas áreas, elas não sabem da existência da outra. Então essas meninas, elas estão lá nesse harém e elas não sabem o que existe fora dele. E ali fora desses jardins, tem lá os guerreiros que estão em outra parte de Alamut, treinando, e eles também não fazem ideia de que existem essas meninas ali. Esses rapazes são chamados de Fedawin. E, gente, pode ser que talvez algumas palavras que eu esteja pronunciando estejam incorretas, tá? Vocês fiquem à vontade para me corrigir. Bom, a ideia do Hassan Sabah é justamente que esses guerreiros façam tudo por ele. Então, ele tá treinando esses guerreiros para que eles sejam devotos dele cegamente, né? E aí um dos motivos, né, primeiro que ele já não aparece para criar essa imagem de sagrado, e aí um certo dia, depois de uma batalha com os turcos tentam atacar o castelo de Alamut, esses guerreiros são treinados pela primeira vez ali, né, eles vão participar dessa primeira batalha, eles vão vencer,
E aí o Hassan chama 3 de seus melhores guerreiros para ter um encontro com ele. E a princípio eles ficam todos muito eufóricos com isso, porque pô, vão ver ali o Saiduna, eles nunca tiveram acesso a ele, então eles estão super animados. E aí nesse encontro, então, eles vão ter muita comida, muita bebida, né? Normalmente eles não podem beber álcool, eles não podem ter encontros com mulheres. Hassan vai dar pra eles, então, uma bolinha de haxixe. Só que eles não sabem o que é aquilo, né? Eles vão comer, e ele vai falar pra eles, olha, eu vou provar pra vocês que eu tenho a chave do paraíso. E aí eles vão, então, ter algumas alucinações por conta da droga. Até que eles caem em sono profundo, eles vão então ser levados aonde? Para o jardim dessas meninas. O jardim vai estar todo enfeitado de forma a parecer realmente que é o paraíso. Essas meninas foram ensinadas e instruídas a fingirem que são Urians, né? Que são as mulheres do paraíso. Então elas vão fazer tudo o que esses homens querem. Vai ter comida, vai ter muito vinho. Enfim, a questão é, eles vão chegar nesse lugar e eles vão acordar com essas muitas meninas e tudo mais. E como não achar que aquilo é o paraíso? E a partir daquele momento, a cabeça desses rapazes vai mudar completamente, porque eles têm certeza que o Hassan tem as chaves do paraíso. Então eles farão qualquer coisa para poder voltar para aquele paraíso, inclusive morrer e matar por ele. Tudo que ele pedir, né? Se ele pedir para eles se jogarem da torre, eles estarão dispostos a fazer sem pestanejar. E isso também vai acabando influenciando os outros guerreiros, porque eles vão vendo nesses 3 que foram pro paraíso, né? Que eles estão acreditando tão fielmente que na cabeça deles, aquilo deve ser verdade. E eles também vão sair, né? Uma das coisas que o Saiduna faz com esses rapazes é espalhar eles ao longo de várias regiões para ir convertendo pessoas. Gente, o que ele tá fazendo é uma seita, né? Foi ali uma seita de assassinos para conseguir tudo que o Hassan quer que eles façam. Um desses guerreiros que vai então para esses jardins dessas meninas é o Ibn Tahar. Gente, o livro vai mostrando pra gente como que esse homem consegue manipular, mentir, jogar com a vida dessas pessoas. E que é o que acontece em muitas seitas, não só religiosas, né? Hoje em dia existem muitas seitas de autoajuda, por exemplo. Mas é uma pessoa que consegue se utilizar de um ponto fraco das outras para manipular e mentir e brincar com a vida dessas pessoas para conseguir aquilo que ela quer para uso próprio. O que o Vladimir vai retratar aqui nesse livro é justamente esse fanatismo. E como eu disse, o livro foi escrito em 1938, então na década de 30 a Europa estava tomada ali por vários grupos fanáticos. A gente tinha Stalin, Mussolini, Hitler, vários desses malucos aí estavam convertendo milhares de pessoas a acreditarem naquilo que eles estavam falando e fazerem atrocidades em nome deles. Inclusive, em 1958, na segunda edição de Alamut, o autor ele diz que muito do que ele escreveu foi baseado ali nos fatos históricos que estavam acontecendo naquele momento, né, da década de 30. Eu sempre fico muito abismada de como é fácil você manipular e converter pessoas desse tipo. É muito fácil você pegar um ponto fraco, uma pessoa que está fragilizada, se utilizar daquilo para manipular e mentir. Esse é um assunto que particularmente me interessa muito. Eu sempre gosto muito de ler e assistir documentários sobre seitas. Bom, eu não vou contar mais sobre o livro, mas o que vocês têm que saber é que basicamente ele vai conseguir montar ali um exército com esses garotos, com esses guerreiros, um exército de assassinos, e isso vai perdurar por muitos anos. E também a gente vai vendo que coisas muito mais sérias vão acontecendo e que ele não tá nem aí pra isso, ele só quer conseguir aquilo que ele quer, que é poder. E quando você acha que esse homem ele não pode cometer mais atrocidades, ele vai lá e consegue te surpreender e fazer mais atrocidades ainda, e manipular e mentir muito mais. De uma frieza, de uma maldade incalculável. O livro é grandinho, tem quase suas 600 páginas, mas você lê ele muito rápido, porque a diagramação também é fácil e a leitura é bem tranquila. Você fica ali muito curioso para saber o que vai acontecer, a leitura flui muito bem. Gente, livro espetacular, super atemporal, recomendo demais que vocês conheçam. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Um beijo grande e até a próxima!